Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market, bem-vindos também à nossa 28ª aula do curso de Python para finanças quantitativas. Isso não existe na internet, tá? Sem ser aqui no Outspoken Market, um curso dessa extensão, conteúdo, didática, profundidade, com download de todos os códigos que você pode encontrar no site do outspokenmarket.com, tá? É só aqui mesmo. Então, contribua com o canal, deixe o seu like, compartilhe. Ao invés de ficar compartilhando só meme nessa vida, compartilhe os vídeos do Outspoken também, que você vai ser, top na sua lista, beleza? O que a gente tem para aula de hoje, tá? Muito provavelmente vocês já ouviram falar de factor analysis, ou análise de fatores, ou de factor groupings, tá? Eu vou particularmente enfatizar aqui factor groupings, que é uma técnica para você conseguir identificar alguns padrões nos dados que permitam você fazer determinados agrupamentos para comparar ações entre si. Mas não só a comparação das ações entre si, mas potencialmente, a gente vai ver um exemplo, se você faz isso de certa forma no tempo, você pode traçar qual que é a trajetória daquela ação e aí potencialmente tomar decisões de investimentos, tá bom? Então esse é um ponto fundamental desse tipo de análise. Existem substancialmente duas técnicas que vão ser utilizadas aqui, ou dois conhecimentos necessários, o de alto valor e de alto vetor. Por quê? Porque eles são necessários para você fazer a análise de componentes principais, ou a PCA, que é uma técnica, tá? Não se assuste com os nomes. Você vai ver que é extremamente simples e você pode fazer isso sem biblioteca, que é o que a gente vai fazer. Então imagina que a análise de componentes principais pega as informações que você tenha numa base de dados, tá? E a essa altura do campeonato, aula 28, você já sabe o que é uma base de dados. Então ela pega aquelas variáveis, aquelas informações que estão na base, e ela é uma técnica que a gente chama de dimensão redução, de dimensionalidade. E essa redução de dimensionalidade é feita da seguinte forma: você faz uma análise matricial desses parâmetros, que a gente vai ver aqui os detalhes, e aí você tem no lugar das variáveis as componentes principais. E um determinado número de componentes principais vai ser apta a explicar X%, 90%, 95% de toda a variância daquela base. Então, se você tem 200 variáveis, talvez com 7, 8, 9 componentes você consegue explicar toda a variância da base, você não precisa das 200 variáveis. Por isso que é uma técnica de redução de dimensionalidade. Quando você coloca dessa forma, dentro do factor grouping, você consegue, portanto, encontrar quais ações tenham similaridades nessas componentes e potencialmente possam ser de comportamentos parecidos, de tipos parecidos, de períodos, né, dependendo do que a gente vai analisando, também parecidos. E um ponto que é um pouquinho mais avançado, mas eu gostaria que vocês entendessem: se você tem ações que são parecidas, potencialmente você pode ter um modelo para elas comum. Tá? Vocês sabem que eu defendo sempre que você tenha um modelo para cada ação. Essa opinião, que na verdade não é uma opinião, é um fato, não muda. Porém, você pode, se precisar, simplificar dessa forma que eu estou falando agora, tá bom? Então, 4 minutos de aula passados. Essa introdução era necessária porque ela baliza, fundamenta os conceitos que a gente vai ver aqui na aula, e no mais está tudo comentado no código. Então você dá aquela estudada e, lembrando, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui no comentário, beleza? Então nós trazemos as bibliotecas que nos interessam, tá? Vamos rodar aqui para não ter problema depois. E a gente começa com uma análise muito simples. Tá? Esse código é em parte derivado de um outro tutorial que eu tinha achado na internet, tá? Mas aí eu coloquei algumas modificações no topo e fiz algumas extrapolações, tá bom? Mas qual que é a ideia que você tem aqui? Então vamos pegar duas ações extremamente conhecidas, que é a BOVA 11 e a Petro 4.
tá? Nessa primeira análise que você faz, e isso é imprescindível na análise de dados, primeiro você tem que olhar e falar, o que eu estou mexendo? Tá? Estou mexendo com a BOVA 11 e com a Preto 4. Então, quando eu rodar isso daqui, que eu já volto para o código, você vai ter essa saída aqui. Então, você tem aqui a curva de equity, que é a curva de capital, né? O laranjinha é a Petro 4 e o azulzinho é a BOVA 11. Então você vê ali que ambas, começando nos anos 2000, tem ali o drawdown no começo, depois a Petro 4, né, se desloca e dispara, e a BOVA 11 vai seguindo aquele patamar meio xoxô, porque representa a condição da bolsa. Porém, quando você faz uma análise desses retornos, mas extraindo a média deles, você consegue ver que tem uma situação aqui diferente, tá? O que isso está fazendo ali naquele gráfico? Então você tem aqui a curva de equity, que é o primeiro gráfico. Nada muito complexo, você simplesmente pegou aquelas ações, fez o percentual, tá, de mudança e fez aqui com um prod para você ter a curva de capital composta. Beleza. Depois a gente tem uma coisinha aqui que está chamada de Center Returns, ou os retornos centralizados. O que é? Nada mais é nada menos do que você ter também os retornos de 2020 até os dias atuais, subtraídos pela mesma média daqueles retornos. Repare que aqui não é móvel, então você tem uma janela fechada, você calculou a média de retorno daquela janela fechada e você fez a subtração dos retornos com base naquela janela fechada. E depois você faz também essa acumulação de capital, subtraindo essa média de retornos. Aí você vê que a Petro não fica assim exatamente com o mesmo desempenho da BOVA 11, tá? Isso é importante porque, de qualquer forma, eu coloquei esses caras aqui mais ou menos numa mesma dimensão. E aí a gente começa o cálculo da PCA, da análise de componentes principais, tá? Sem nenhuma biblioteca. Então, primeiro você vai precisar de uma matriz de covariância e depois do cálculo dos autovalores e dos autovetores, certo? O que é a matriz de covariância? É uma matriz que mostra exatamente qual que é a covariância que você tem entre aqueles retornos, aqueles dois ativos das suas séries temporais. Ou seja, como eles variam entre si conjuntamente. Tá? Aqueles retornos, então essa curva do retorno ela vai ter uma covariância alta, significa então que toda vez que a BOVA 11 se mexe, a Petro se mexe, ou a Petro se mexe, a BOVA 11 se mexe. Não significa que a gente está vendo causalidade aqui, mas a gente está vendo, olha, acontece sim de quando uma se mexe, a outra se mexe na mesma direção ou em direção oposta, tá bom? Então, você simplesmente faz o ponto COV nos seus retornos centralizados, porque você daí fez tipo um detrend, né? Você tira a média daquela situação. Então, você faz a covariância aqui, e aí quando você der um print nesse cara, você vai ter a impressão dela que eu vou mostrar. Depois, o Python é muito simples, né? Para calcular o autovalor e o autovetor, você simplesmente precisa chamar esse cara aqui, ó, o EIG da nossa matriz de covariância S. E aí você vai ter um array E, onde a posição 0 você tem os eigenvalues, que são os autovalores, e os eigenvectors você tem na posição 1, onde está, né, localizado os seus autovetores. Então vamos lá. Essa é a matriz de correlação, tá, que você tem. Então você tem aqui, ó, a correlação da BOVA 11 com a BOVA 11, ou seja, os seus próprios retornos, mas você tem aqui com a Petro, né, de um e do outro. Beleza. Os autovalores são esses dois carinhas aqui, e os altos vetores, e aqui cada coluna é um autovetor. Tá? E se você prestar atenção, se você lembra um pouquinho de vetores e de álgebra linear, você vai lembrar que esse cara aqui, ó, é ortogonal um ao outro, tá? Perpendiculares, perdão. E aí quando são perpendiculares, e essa é uma característica das análises de componentes principais, passando um helicóptero aqui bem pertinho, bem na hora que eu tô gravando a aula, né? Sacanagem. Desculpe aí pelo barulho, mas já já ele passa, tá bom? Vamos lá. O que isso quer dizer? Lembra que PCA é uma técnica de redução de dimensionalidade. A ideia é
eu reduzo essa dimensionalidade para eu ter menos atributos que sejam capazes de explicar aquela variância total da base. E, preferencialmente, eu não posso ter, né, correlação entre eles. Esses são princípios básicos da modelagem que você já aprendeu aqui no canal. Então, na álgebra linear, isso é representado na forma de você ter os vetores perpendiculares. Significa que eles não são correlacionados. Porque eles cruzam assim. Eles não cruzam certinho, não sobem certinho, né? Eles cruzam, né, entre um e o outro. Dentro da PCA, tá? O autovetor, que é esse carinha aqui, certo? Ele representa as direções dos eixos ao longo dos quais os dados são projetados, tá? Então, cada autovetor é associado a um dos altos valores que a gente tem, que são 2, por isso que a gente tem 2 vetores associados a 2 valores, e ele indica qual que é a variância dos dados na direção daquele vetor. E o alto valor, por sua vez, tá? Eles são ordenados na ordem crescente, tá? O primeiro valor deles indica a direção da onde você tem a maior variância, e o segundo representa a segunda maior variância e assim sucessivamente. Quando você faz esse cara aqui de uma maneira mais alongada, tá? E a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho justamente aqui o seguinte. O que são esses pontinhos, tá? Azuis aqui. Ele é um retorno centrado da BOVA 11 com o retorno centrado da PET 4. O que é essa linha verde e essa linha laranja? São, respectivamente, a primeira componente e a segunda componente. E aí você vê aquilo que eu falei, ó. Elas não se cruzam, porque você tem baixa correlação entre elas, certo? Eu tô tentando com essa aula dar um salto de qualidade, para a gente não ficar vendo, né, coisas básicas sempre. Eu acredito que vocês têm potencial, eu acredito que vocês podem ir bem mais longe, só que aí a gente precisa aprofundar um pouco mais certos conceitos, tá bom? Leandro, não tô entendendo nada que você disse. Cara, não se preocupa, pega linha por linha, tranquilamente, executa, vê o que aconteceu, relê a explicação, relê os comentários, reveja o vídeo tantas quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque a gente sabe que estudar é repetição. Não é essa baboseira, né? Que estudar é entender os conceitos. Não, bicho, estudar é decorar. E você só decora pela repetição. Como é que você vai entender a porra de um conceito que você não sabe nem de memória? Precisa ser muito inteligente, né? Pra saber o óbvio, tá bom? Então, beleza. Tá feito isso daí. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente simplesmente está calculando, tá, os autovalores e altos vetores de cada uma das duas ações, a mesma coisa que a gente viu ali em cima. E a diferença é que aqui no slope, tá, que a gente tem, a gente está calculando justamente essas linhazinhas aqui para poder plotar a inclinação. Equação da reta, pessoas, tá? Isso daqui é a inclinação. Nada demais. E o dx e o dy simplesmente é a razão de um pelo outro que vai dar justamente aquela inclinação. Então, quando eu tenho a inclinação multiplicada pelo eixo, tá, eu vou ter justamente os valores de y. Y igual a vezes x, e se você tivesse, né, um pouquinho, você teria 1 mais b. Você está vendo a equação da reta, não tem nada. Você olha aqui e fala, nossa, não entendi nada grego, bicho, é a equação da reta. Só tá com outras palavras, mas é a equação da reta. Tá bom? Isso daqui é só visualização de dados e para você entender o processo das componentes principais. Então, o que esse gráfico aqui quer dizer? Tá? Eu expliquei. É a relação entre os retornos centrados de BOVA 11 e Pareto 4. Você entender ou você plotar as componentes principais, tá, ajuda você a entender as direções de maior variabilidade dos dados. A linha verde, que é a segunda componente, tem uma inclinação positiva, mais acentuada do que a inclinação da linha laranja, tá? E não importa se uma é para cima ou para baixo, a gente está falando na inclinação. Isso sugere que no espaço de dados há uma relação mais forte da variabilidade ao longo desta direção, ou seja, a segunda componente, que é a verdinha, ela tem uma força maior para explicar o comportamento do que necessariamente a primeira. Tá? Apesar da primeira capturar a maior variabilidade dos dados
e indica a direção de maior correlação, positiva ou negativa. Então, se ela tem uma inclinação aqui negativa, a primeira componente, significa que eu não tenho uma correlação assim tão positiva entre Petro e BOVA11. Tanto é verdade que a gente tem aqui estilingadas da Petro enquanto a BOVA11 estava caindo. É interessante ver esse tipo de coisa. Por isso que você tem um outro tipo de análise, um outro tipo de perspectiva. Tá? Se eu quiser trabalhar uma matriz de covariância entre esses carinhas aqui, eu posso ter o gráfico, tá, das explicações das principais componentes. O que isso significa? Tá? Significa que se eu tenho duas componentes, aqui ó, duas componentes, eu tenho praticamente 90% da variabilidade da base explicada, da variância da base explicada. Então significa que esses dois carinhas aqui explicam 90% do comportamento da relação entre BOVA11 e Petro 4. Tá? Como você calcula esse cara aqui? Primeiro você tem uma funçãozinha para fazer a PCA, que a gente está fazendo na mão. Então você já viu que você precisa calcular os autovedores, tá? Da matriz de covariância da diferença entre x, né? Aqui é o retorno e o retorno centrado. A diferença é que eu só com esse cara virou uma função. Depois você ordena esses caras aqui, porque lembra a gente falou que o ordenamento aqui é importante. E aí depois você plota esse cara aqui. Equities é onde a gente fez o download da BOVA11, tá? E aqui no caso eu adicionei mais ações, tá? Pra gente ter, se eu deixar só Petro 4 e BOVA11, ó. Vamos deixar só esses caras aqui. Você tem, ó, as duas componentes lá praticamente. Uma componente pega quase tudo, tá? Poderia esticar um pouco mais. Se eu vou pegar outros caras, outras ações, eu vou ter uma curva. Eu preciso de mais componentes para explicar a relação entre eles. Certo? Beleza. Agora, vamos começar a aplicar esse conceito, portanto, tá? Olhando para grupos diferentes de ações. Então, imagina que eu tenho aqui ações de tecnologia da bolsa, bancos e commodities. Tá? Então, separei aqui 3 caras de cada só para a gente ter um exemplo. Baixo os dados. Depois eu faço esse mesmo nosso cálculo aqui de todo mundo junto. Tá? Aí eu vou ter o seguinte gráfico. Eu vou ter aqui no eixo X a primeira componente, no eixo Y a segunda componente, e cada pontinho desse é uma ação diferente de acordo com um grupo diferente. Então eu tenho diferença de comportamento clara entre ações e grupos, tá? Você faz isso simplesmente pegando para cada um dos seus tickers no Tech Stocks, nos Bank Stocks e nas Commodities, você vai jogando todos esses retornos, tá? Para um vetor R, e aqui um Look Back Period é para você, né, ter a variação aqui no caso de 50 dias. Se eu tivesse 20, eu estaria fazendo a relação entre 20 dias, aí você vê que muda, mas você tem 3 pontinhos para cada cor, certo? Então isso daqui é a quantidade de períodos que você está olhando para trás e calculando o retorno naquele intervalo ali. Se eu fizer algo curtinho, tá? Que são só 10 dias, aqui ó. Então aí você brinca, tá? Se eu posso colocar aqui 100, nesse período aqui, o que a gente tem, tá? Ó, vai ficando sempre mais nítido e diferente, tá bom? Como você automatiza esse processo? Porque aqui, beleza, o que eu estou falando no fim das contas, né? Estou fazendo os grupos, tal, entendi os princípios, mas ainda não sei como é que funciona. Coloque esse cara numa função, tá? Então aqui é simplesmente o código lá de cima numa função. Depois você coloca um monte de outras ações e chama o plot daquela função ali passando o seu data frame de símbolos. E aí você coloca uns labelzinhos. Aí aqui ó, você tem primeira componente, segunda componente e diversas ações pintadinhas aí. Aí você vê aqui, CSN tem um comportamento muito diferente das demais. Você tem a Vale, GGBR e Petro 4. Então esses caras aqui, né, das nossas commodities, eles têm uma relação completamente diferente de todo o resto da bolsa.
e o dólar fica mais ou menos ali meio no meio da situação, tá? Então esse aqui é o agrupamento de fatores. Então o que você sabe? Você sabe que essas 4 ações aqui, elas têm uma característica diferente das demais. Olhando esse horizonte de tempo. Se eu mudar aqui e colocar, sei lá, mais recente, 2022, tá? Por exemplo, então ele pega de 22 até 2024, a gente vê, ó, que o comportamento é meio persistente então no ano, né? Porque eu comecei em 2020 era aquilo, comecei em 22 eu tenho mais ou menos a mesma coisa. Se eu começar antes, sei lá, 2015, vamos ver o que se vai mudar muito alguma coisa, né? Ó, não é que muda. Então você tem uma certa persistência de comportamento nesse grupo de ações com o tempo. Agora, o que é legal, e aqui tem exatamente como você interpreta isso, tá? Eu não vou ler só para eu conseguir, num tempo decente de aula, explicar uma outra coisa aqui que eu quero, que é o grande diferencial, tá? E se eu fizer uma comparação em anos diferentes? Então, eu vou fazer durante 2022 e depois eu vou fazer a chamada daquela função durante 2023. Aí você observa aquilo que eu falei lá no começo de aula. Esse primeiro gráfico aqui é 2022, perdão. Tá? Então a gente tem aqui, ó. Leandro, mas está diferente a posição aqui, não importa. Tá? Você pegou só um ano, mas você vê que você tem esses caras aqui separados. CSN, Vale, GGBR. Depois você tem esse cara aqui, mas você vê que, por exemplo, o Gold se moveu e a Petro se moveu, a Petro estava aqui no meio, ela foi mais para cima. Então você pode potencialmente pegar de 2 ações, esse cara aqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, só Ituve BBAS3, tá? E vamos supor que você fizesse isso por vários anos. Opa, o que deu erro aqui? Tá, tem enfim. Putz, vai dar um problema. Vou pegar isso daqui, vamos ver se eu aumentar, senão vou ter que fazer tratamento da base, não estava previsto na aula. Então vamos deixar todas essas aqui, depois eu faço uma segunda aula com esse tratamento aqui dos Enems, tá? Mas a ideia é, se você coloca isso, tá, olhando essas ações e o seu deslocamento, você pode identificar os regimes presentes naquelas ações. É para isso que vai te servir, essa identificação de regime, e aí você pode, para cada regime, atribuir um tipo de análise, um tipo de decisão diferente. Muito útil para quem faz alocação de carteira. Isso daqui não é para day trade, pessoal. Tá? Isso daqui não é nem para trading de curtíssimo prazo. Isso daqui é um planejamento, uma estrutura de mercado diferente sendo vista pensando em análise de futuros, tá? De longo prazo. Você entender a dinâmica, os regimes que estão acontecendo e você tomar decisão a partir disso. Isso é o legal das finanças quantitativas, tá? Porque a gente tem ali muito, né? Não vou fazer trade, ficar loucão no trade. Não, tem um universo gigantesco, tá? Gigantesco nisso daí, que é justamente esse ponto aqui. Tá bom, meus queridos? Download disponível no site do Outspoken Market. Muito obrigado, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.